Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está na London Help for You. A gente vai entrevistar a Francine Mendonça, que é a diretora da empresa e que vai falar pra gente sobre imigração em Londres. Então, se você tem várias dúvidas sobre o assunto, fica ligado no vídeo que ela vai responder e vai fazer você ficar bem mais calmo na hora de passar pela imigração. Oi Francine, tudo bem? Tudo bom, prazer ter vocês aqui comigo. É um prazer conversar contigo e poder apresentar algumas das principais respostas sobre imigração em Londres para os nossos leitores e também o pessoal que está assistindo o vídeo hoje. Um prazer responder todas as perguntas. Envie suas perguntas agora, right now. É isso aí. Bom, então para começar, muita gente tem pedido pra gente falar sobre como vir para cá, porque o Brasil está passando por um momento difícil economicamente e tem muita gente querendo sair do país. E vê Londres e a Inglaterra, o Reino Unido, como uma opção. Então, o que a pessoa precisa ter em mente antes de comprar uma passagem e embarcar para cá? Então, a primeira coisa que tem que checar vai ser qual o status que você vai viver na Inglaterra, que tipo de visto você pode aplicar para viver na Inglaterra. Então, tem que saber, tem que checar se você tem direito a alguma cidadania europeia, que vai facilitar muito, né, caso você tenha uma cidadania europeia, ou caso não, aí tem que checar a sua qualificação, o seu nível de inglês, qual o tipo de visto que você se enquadraria? Tipo num Tier 1, que seria para vir investir aqui no país, ou num Tier 2, que você teria que buscar trabalho, aplicar para o trabalho e a empresa dá esse visto para você? Ou o Tier 4, que é um visto de estudante, que te dá direito a tu estudar no país e de repente trocar o teu visto para um Tier 2 no futuro, ou um Tier 5, que é um visto que tu vem para estudar, para trabalhar no país por um ano. Então, o importante é ter bem claro na cabeça, tipo, quais são os teus objetivos para ver para o Reino Unido, o que você precisa fazer. Primeiramente, checar o tipo de visto. Segundamente, ver o tipo de inglês, ver o nível, como que tu vai te comunicar, fazer mais search sobre o Reino Unido e, claro, participar, assistir programas que nem esse aqui do Pra Ver em Londres, que está passando dicas ótimas para vocês, e ter um objetivo. Estou indo para estudar, estou indo para viver, quanto tempo eu quero morar lá, planejar financeiramente, organizar uma acomodação por pelo menos um mês, precisa de um improvement no inglês, eu preciso melhorar o meu inglês quando eu chegar lá, já chegar com um curso pronto, alguma coisa que vai facilitar também a tua entrada e de repente até aplicar para o visto. Mas tudo é planejamento. Tudo é planejamento e, com certeza, se você planejar, não tem nada que possa dar errado, né? É seguir o planejamento que você vai ter o resultado no final e, com certeza, esse resultado será successful. Um rapaz nos perguntou, um leitor do blog, como que ele consegue o visto de moradia. Eu imagino assim, ele não tem muitas informações sobre qual tipo de visto ele tem que tirar, mas ele quer vir morar aqui. O que você recomenda nesse começo para ele? Então, a primeira coisa, eu vou voltar também, novamente, a saber qual é o background dele. Se ele tem uma faculdade, a gente tem que checar isso, porque isso é básico. Se ele tem uma graduação, ele tem mais oportunidades de vir morar aqui com o visto de trabalho. Se ele não tem uma graduação, já está completamente cortado o visto de trabalho. Ele vai ter que começar com um visto de estudante e, de repente, fazer uma graduação aqui dentro e trocar para um visto de trabalho. Aí, no total, de repente, de 10 anos ele morando no país, ele vai receber uma residência permanente para poder, no futuro, aplicar para um passaporte britânico. Tá? E a respeito do visto de trabalho, você estava contando aqui nos bastidores pra gente que ele não é muito fácil de conseguir, né? É. Então, o que a gente pode falar para quem está nos assistindo, ter em mente a respeito do visto de trabalho? Então, o visto de trabalho, na verdade, como todos estão vendo nas notícias, né, no mundo inteiro, a Inglaterra está fechando cada vez mais para imigrantes. Então, o que acontece? O primeiro-ministro, o Cameron e a Theresa May, eles dificultam mais os vistos, e o visto de trabalho é um deles. Hoje em dia, para você vir do Brasil para aplicar para um visto de trabalho, você tem que ter uma proposta de trabalho que lhe pague no mínimo 35 mil pounds por ano. Para você receber essa proposta de 35 mil pounds por ano, você tem que ser bem qualificado. Bem qualificado, o que eu digo é uma universidade que você tem que fazer o reconhecimento desse diploma. Aqui no Reino Unido tem que ter equivalência. Essa empresa tem que estar com uma estrutura muito boa também. A empresa tem que ter, para poder te pagar esse salário de 35 mil pounds, ela tem que também estar registrada, ter um sponsorship, um número do Home Office, onde ele pode aceitar imigrantes, ele pode emitir esse visto para vocês, entendeu? Então, outra coisa também,
visto de trabalho, tu tem que comprovar o level de inglês, o nível de inglês. Então, entra um teste chamado IELTS. Sem esse teste, que tu tem que ter uma nota 5.5, tu não pode nem começar a buscar trabalho no país. Essa é a verdade, entendeu? Então, quem tem pretensão de trabalhar no país, o que eu recomendo é a rota do visto de estudante. É vir com o Tier 4, General, que tu pode fazer a troca dentro do país, encontrar um trabalho, ir para uma entrevista ou começar a trabalhar part-time na empresa e depois mudar o status para um full-time, porque se tu vem para graduação, tu ainda tem um direito a trabalho em algumas universidades que são high trustee do governo, né? Então, existem outros meios de se chegar a um Tier 2 e não buscando vaga do Brasil e tentando aplicar do Brasil, que isso sim tá difícil, e também há muitas, como é que eu posso explicar? Máfia na internet, que promete visto de trabalho e que dizem, você me paga tanto por visto de trabalho. Não existe. A pessoa que está sendo contratada não paga nada por visto de trabalho para ter um visto de trabalho. Ela vai pagar a aplicação do visto dela, talvez, no Brasil e a FII do consulado. Mas ela não tem que pagar nada para a empresa emitir um visto de trabalho. Isso é completamente doido, isso não existe no Reino Unido. É interessante a gente conhecer, né, as regras de quem entende tão bem. Francine atua aqui há 14 anos, quase 15 anos. Quase 15 anos na área. Então, tem uma experiência realmente enorme na área e está falando coisas muito sérias, tem que prestar muita atenção nisso. Mas agora a gente vai voltar a falar sobre um assunto um pouco mais leve, digamos assim, que é quem vem a turismo. Ainda assim, apesar de a gente saber que o brasileiro não precisa de visto para vir a turismo, ainda tem muitas dúvidas, né? E tem muita gente que, tipo assim, é negada a entrada, que está vindo passear, que são turistas genuínos e que tem entrada negada no país simplesmente por não ter informação correta, por não saber viajar. É isso aí. Então a gente quer falar sobre isso. Quais são esses grandes erros que podem levar a um visto negado na entrada, um visto de turista que não deveria ser negado porque ele está vindo só para passear mesmo, né? E gastar dinheiro aqui dentro, né? Exato. E quais são os erros? O que pode acontecer? O erro, eu acho, mais comum, na verdade, é a pessoa quando ela viaja e ela não traz nada mostrando que ela vai voltar para o país de origem, a não ser a passagem e a boa vontade, dizendo, não, eu vou voltar, eu prometo. Não. Se você está vindo viajar para a Europa, para qualquer lugar do mundo, você tem que trazer uma carta de férias do seu trabalho, por exemplo, mostrando que você tem um trabalho, você tem um vínculo para voltar para casa, entendeu? Então, ou trazer uma carta de férias da universidade. Outra coisa que ajuda também bastante é o imposto de renda, mostrando quanto de dinheiro você tem. Você não precisa necessariamente entrar no país com uma mala de dinheiro que está vindo gastar. Não. Você tem que ter um cartão de crédito, você tem que ter um cartão de débito, você talvez possa trazer o imposto de renda também ajuda, também o extrato de banco também ajuda, em muitos casos, mostrando quanto de dinheiro tu tem. Mas o principal ainda continua sendo o vínculo que você vai retornar para o seu país de origem. E, claro, mostrar que você tem uma quantidade mínima de dinheiro para visitar o país, que hoje em dia eu acho que o exigido é 150, entre 100 a 150 pounds por dia. Com certeza você passa muito bem na Inglaterra, tá? E outra coisa, se você tem um amigo, alguém que vai estar lhe esperando no aeroporto, seja genuíno, fale a verdade, pode apresentar uma carta uma invitation letter, uma carta convite do seu amigo, dizendo aonde você vai ficar, quem é aquela pessoa que está lhe esperando no aeroporto. Porque o oficial de imigração pode muito bem fazer perguntas para você e ir lá para o seu amigo no telefone e fazer as mesmas perguntas e checar. Se bateu, ótimo, você não está mentindo. Se não bateu, você vai voltar pelo simples fato de ter omitido ou mentido informações. E esses documentos todos que você estava citando, todos eles precisam estar em inglês? Não necessariamente, porque na imigração, todos os aeroportos têm tradutores, principalmente brasileiro, português, todos os aeroportos hoje em dia têm. Uma perguntinha que chegou aqui agora no Periscope, se a pessoa for um profissional autônomo, não tem, por exemplo, arquivos de trabalho, comprovante de trabalho oficiais, de carteira assinada, o que ela tem que apresentar? Imposto de renda e uma carta do contador, mostrar mais, tu vai ter que mostrar um pouco mais do que tu faz, talvez até material de marketing, trazer o teu business card, o teu cartão, mostrando que realmente tudo aquilo que tu está falando é verdade. Tá aqui a carta do meu contador, tá aqui meu imposto de renda dos últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu presto serviço para essas empresas, mas tentar ser mais, genuína possível na entrada, porque é isso que te faz. Tipo assim, é isso, o oficial de imigração não é estúpido.
Ele conhece o teu body language, ele sabe se tu tá nervoso, se tu tá omitindo, se tu não tá olhando para ele nos olhos. E aí é fácil de parar. Mais uma pergunta que chegou aqui agora, Caio, se não me engano. Se estiver desempregado, Então, vai depender da natureza aí, Caio, porque na verdade vai depender da tua idade, eles vão checar tudo. O que que tu faz no Brasil, a que circunstâncias você está desempregado. Você pode estar desempregado, você terminou o teu segundo grau, a tua universidade e veio para um gap year, por exemplo, um ano viajando pela Europa. Você tem que provar tudo. Todas as passagens, todos os hotéis, todo o dinheiro, da onde que vem esse dinheiro, quem tu é. Não tem problema. Você entra e você vai passear e vai acontecer tudo certinho. Mas seja... Agora, desculpa te interromper, Francine. Ele já estudou aqui 6 meses, previamente. Isso ajuda ou atrapalha? Ele perguntou se ajuda, mas vamos saber se ajuda ou atrapalha, né? E depende, se ele ficou exatamente dentro dos 6 meses, nunca overstay, nada, ele já tem um inglês bom, ajuda, porque ele vai dizer que ele tá vindo visitar amigos, né? Que é verdade. Entendeu? Então, tu pode entrar com uma invitation letter do teu amigo. Mas é importante mostrar quais são os teus planos de futuro. Porque se o oficial de imigração não se convencer que realmente tu é um turista genuíno e que tu tá só vindo visitar os amigos, mas tu tá sem trabalho no Brasil, tu tem que mostrar, tipo, eu tô voltando para fazer um curso, eu vim aqui para ficar 15 dias, eu vou para esse outro país, e aí eu vou voltar pro Brasil, porque em janeiro eu começo a trabalhar. Tu pode trazer até uma carta dizendo que tu tem uma proposta de trabalho, que tu tem alguma outra coisa. Mas é bem importante o vínculo. Eu quero dizer para vocês que 50% da entrada no país é o teu vínculo de voltar para o teu país de origem, né? Eu vou seguir aqui com as perguntas que a gente recebeu no Facebook, no Instagram e no Snapchat nos últimos dias. Tem uma garota que pergunta o seguinte: a gente sabe que para cursos de até 6 meses não precisa tirar o visto antecipadamente. A pergunta dela é: mas eu posso entrar como turista e procurar um curso estando em Londres? Não. Ela tem que chegar na imigração e com o oficial de imigração mesmo, quando ela chegar sem visto, ela tem que falar exatamente a intenção dela. Então, se ela tem intenção de estudar, ela tem que vir com a carta da escola pronta do Brasil, a acomodação pronta, mostrando exatamente que ela vai ter o dinheiro, porque agora é 1.000 e pouco por mês, como maintenance, que tu tem que provar no aeroporto que tu tem condições de te manter aqui, então tu tem que ter essa quantia de dinheiro, ou nesses cartões que tu pode levar dinheiro, mas ela tem que provar. Então não é assim, ela não pode entrar como turista e simplesmente ir na escola e dizer eu gostaria de matricular na escola. A escola não te aceita com visto de turista, tu não tem condições de fazer nada com visto de turista aqui dentro, nada, a não ser passear e ver o Big Ben e a rainha. A rainha se der sorte. Que nem a rainha ultimamente está se mostrando com visto de turista. Seguinte, nosso próximo... O Caio perguntou se é verdade que visto de estudante não se pode mais trabalhar. Então, existe 2 tipos de visto de estudante, né? O Student Visitor, tu não pode trabalhar mesmo se tu vir com Student Visitor, que é no máximo 11 meses. E o General Tier 4, para a universidade, curso de graduação. Se a universidade for High Trustee, tu pode trabalhar. Talvez a pergunta dele seja a respeito dos cursos de inglês, esses cursos de... Inglês, não. Curso de inglês short, nem longa duração, nem curso de inglês de 1 ano. Eles não. foram diminuindo. Hoje em dia só curso de graduação e outra coisa, tipo assim, visto de dependente, se tu é casado, por exemplo. Tu continua podendo trazer tua esposa, mas tu vem fazer um PhD no país, né? Para tua esposa ter o direito de ter o visto de dependente com direito a trabalho. Então, está cada vez dificultando mais e eles fechando as portas mais para o direito ao trabalho nesse país, tá? Bom, seguindo aqui, tem um leitor nosso que trabalha numa plataforma, então ele tem que ficar indo e vindo, e ele queria passar uma temporada aqui em Londres e depois voltar para o Brasil e vir de novo como turista. E ele pergunta: a imigração pode encrencar com esse entra e sai? Pode, tu tem que estar bem claro as tuas intenções da primeira entrevista. E na segunda também, e mostrar por A mais B aonde tu trabalha, quanto tempo de férias tu teve, exatamente os teus planos e aonde tu tá voltando depois dos 15 dias que tu tá saindo daqui de UK. E tudo tem que fechar. A tua reserva de hotel, com a tua passagem, com tudo. E eles podem também ligar para a empresa e checar, que eles estão fazendo isso hoje também, tá? Aí agora temos uma leitora que ela tem cidadania portuguesa e vai vir para ficar para trabalho para 18 meses. O contrato é esse, está fechado esse período. E aí o marido vem junto e a empresa já disse que vai dar uma sponsorship letter para ele conseguir o visto de trabalho. Mas a dúvida dela é a seguinte: como ela vai ficar só 18 meses, ela está perguntando, ele vai ter o direito
o visto de 5 anos ou só vão dar de 6 meses para ele? Ela quer saber qual vai ser o direito dele com essa carta que a empresa dela vai fornecer. Mas é que não é a carta que a empresa dela vai fornecer. Em primeiro lugar, eles estão completamente errados já no advice, entendeu? Porque a empresa dela não pode fazer nada por ela, na verdade. Se ela trabalhar e pagar imposto em UK, ela tem que aplicar para o visto com validade de 5 anos para o marido. Vai depender de onde ela está pagando imposto. Porque se ela está vindo para cá como intra-transfer, como transferida pela empresa e pagando imposto no Brasil, sim, a gente vai ter que organizar para o marido dela receber um visto somente de 18 meses. Se ela pagar imposto em UK, ela pode até mudar de empresa, porque o marido dela vai ter direito a visto de 5 anos como residência dentro do país, tá? Uma dúvida que ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Carteira de vacinação internacional, é importante carregar quando tá vindo para cá? Not really, porque a Inglaterra não exige do Brasil que tenha feito vacina e nem vacina de tuberculose, ou exame disso, ou exame daquilo. Do Brasil, a Inglaterra não exige, mas, por exemplo, da China, se for entrar aqui, além de ter que mostrar a carteira de vacinação e tudo, que fez todas as vacinas, eles ainda passam, muitas vezes, por X-ray no aeroporto, para checar, e aí também problema com tuberculose, depende muito, tipo assim, se dá uma epidemia no Brasil, febre amarela, sim, o governo daqui pode baixar na fronteira e pedir a vacina da febre amarela, entendeu? Mas hoje, atualmente, o Brasil não tem nenhuma restrição, tá? Para entrar aqui com saúde ou qualquer coisa, não. E outra coisa, a imigração é mais tranquila em aeroportos pequenos ou não muda? Por exemplo, muita gente pensa, meu Deus, Heathrow é o maior aeroporto da Europa, lá vai ser mais rígido. Com certeza. Gatwick e Heathrow, eles têm base do home office dentro do aeroporto. É incrível a organização deles. Stansted também é um pouco mais difícil, mas tipo aeroporto pequeno como Luton, que vem só voos da Europa. Claro que é mais fácil de entrar, com certeza. Tu vai pegar um voo, um short fly da Europa, o oficial de imigração de Luton, ele já não está tão acostumado a ser tão sharp, tanto quanto o oficial de imigração de Heathrow, que deporta quantos por dia? 20 neguinhos por dia? Sim. E a respeito de outros meios de transporte para entrar, por exemplo, se eu venho de trem de outro país da Europa, ou se eu venho de navio, a imigração é diferente? É diferente, mas o que vocês têm que entender existe uma immigration border nesse país que realmente funciona. Realmente funciona e realmente todos eles estão numa missão. A imigração nesse país está numa missão de fechar as borders. Então, e eles estão fazendo o trabalho deles. Então, não tem nenhum lugar que a gente passe sem imigração. Não. Se tu tentar entrar de paraquedas, é capaz de ter a Theresa May lá para te amparar e dizer, cadê o seu passaporte? Entendeu? Porque eles fecharam todas as bordas de barco, tipo assim, e realmente está difícil, eles estão parando, eles checam, se tu entrar de carro aqui, eles param, checam tudo que, no passado eles nem paravam quase, entendeu? Tu mostrava o passaporte do carro, né? Hoje em dia, não. Uma das perguntas que chegou também a respeito do plebiscito, que em final de 2017, né, vai ter o plebiscito para ver se o Reino Unido continua ou não na União Europeia. Queria saber a tua opinião sobre isso. Honestamente, eu não quero que a Inglaterra saia da União Europeia. Eu acho que todos nós nos beneficiamos com isso. E eu não acho que a Inglaterra vai sair. Honestamente, eu não acho que, por mais que a gente esteja, que o nosso governo é um país conservador, entendeu? Mas eu acho que todos nós temos a perder em toda parte. Eu acho que na economia, na imigração, em tudo. O país tem a perder em se fechar, entendeu? E viver da moeda deles e de tudo e começar a pagar impostos também para entrar comida, porque a Inglaterra importa muita coisa também. Entendeu? Eu acho que é mais uma jogada de marketing também do país conservador para mostrar para os conservadores I'm trying to do something, I'm doing something, entendeu? Mas eu não acredito. Eu não acredito que eles vão sair, porque a Inglaterra melhorou muito com a União Europeia. A Inglaterra, nós imigrantes melhoramos esse país. E nós imigrantes contribuímos para esse país. E nós imigrantes geramos empregos e nós imigrantes pagamos impostos nesse país. Então esse país não seria o que ele é
sem imigrantes. Agora, é claro que eu aconselho a todos os cidadãos europeus que vivem nesse país, que vivem na Inglaterra, a, com certeza, aplicar para uma residência, para poder ter os seus direitos, entendeu? Que qualquer coisa, qualquer imprevisto que aconteça, vocês estão completamente seguros dentro do país, com os mesmos direitos de um britânico. Porque não basta apenas ser cidadão europeu, trabalhar aqui dentro e pagar imposto. Você tem que ser registrado junto ao órgão do governo, ao Home Office, e tem que ter a residência, que se chama o Blue Card aqui dentro, entendeu? Isso é importante, isso que te dá segurança, que aconteça o que acontecer em qualquer lugar do mundo. Se você for residente na Inglaterra, o governo britânico vai cuidar de você. A embaixada britânica vai estar cuidando de você. A gente tem uma pergunta aqui. Uma senhora casada com um inglês, mora aqui e o visto de 2 anos dela tá para expirar. A pergunta é, o que é melhor? Renovar o visto ou aplicar para fazer o teste da cidadania? Na verdade, essa senhora, ela não tem opção, ela vai ter que estender o visto, porque agora com as novas leis, como ela casou somente 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, ela já pegou a nova lei, que o marido tem que ganhar mais de até 18.600 para se qualificar. Então, com essa nova lei, ela só se qualifica para o passaporte britânico, vivendo com o marido, tipo, casada, estender o visto, tudo certinho, depois de 5 anos, não é mais 2 anos e meio, então ela não tem mais a opção. Não existe mais o indefinite leave to remain, não. É 5 anos dentro das regras de imigração ou 10 anos fora da regra de imigração, casada com um britânico, para pegar o passaporte. Uma perguntinha que chegou aqui da Michelle novamente no Periscope, ela perguntou sobre os documentos que o brasileiro tem que trazer como turista, tem que apresentar aqui. Falou para quem tem cidadania de outros países da Europa. Não precisa. Não, ela pode vir até só com a passagem de vinda para a Inglaterra, ela não precisa comprar retorno para o Brasil. Tá? Passaporte europeu vale ouro, gente. Vale ouro, graças a... Por isso que não pode acabar a União Europeia. Esse tratado é uma coisa que não vai extinguir. Legal. Francine, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que você acha uma dica importante para o pessoal, tanto quem planeja vir a turismo, como quem está pensando em mudar para cá, em morar aqui? É sempre obter a informação correta, né? Eu acho que através da informação te salva dinheiro, planejamento, vir com tudo certinho, o que tu vai fazer durante o dia, o que vocês vão fazer, o que tu quer ver. Não adianta chegar aqui num país, a Inglaterra é caro. A Inglaterra é caro, 2 semanas para te ficar na Inglaterra não é fácil, né? O hotel é caro e tudo. Então, organiza, gente. Vamos aprender a organizar. Organizar, chegar aqui, tudo prontinho, organizado. E tem empresas que nem a nossa, aqui a London Help for You, que dá a informação correta, para ver em Londres, que dá a informação correta. Entendeu? E a gente está esperando vocês em Londres. É isso aí. A gente respondeu as principais dúvidas que chegaram pra gente nos últimos dias por aqui. Agora, o pessoal que mandou pelo Periscope ao vivo também. Mas a gente se coloca à disposição. Se você tiver uma dúvida específica sobre o seu caso, porque acontece, né? A gente respondeu o principal aqui, mas cada um vai ter uma dúvida. Do meu caso específico, como eu faço? Entre em contato com a gente, entre em contato com a Francine. A gente vai colocar todos os nossos contatos à disposição para vocês. Que a gente está aqui para realmente ajudar. Nosso objetivo é fazer com que a sua vinda para cá seja mais fácil, seja você vindo a turismo ou a trabalho para ficar, né? A Francine já nos concedeu uma entrevista, já respondeu várias dúvidas super legais, tá no blog. Se você procurar por imigração no campo de busca lá para verinlondres.com, vai em imigração, é o primeiro post. A Francine falou sobre visto de turista, de trabalho, para quem é casado com cidadão europeu, enfim, tá tudo bem detalhadinho, tá bem bacana. E esse material que a gente tá gravando agora complementa aquela entrevista que já tá lá. Eu tenho uma última pergunta. A gente recebe muito comentário de gente com medo. Por exemplo, tá com tudo certo, vem aqui pra passeio, vou ficar 15 dias, 10 dias, etc. Mas o medo de enfrentar o oficial da imigração. Né? Mas é exatamente isso que eles querem passar. Então assim, qual que é a dica? Eu tô na frente do cara, tô tudo certinho. Como eu me comporto? Responde exatamente o que ele te perguntar. Não tenta enfeitar. Não tenta dizer, eu venho do Brasil, lá tem sol. Não. Não. Como é que tá a temperatura hoje? Não. Não. Não é amigo, né? Não é teu amigo, essa é a verdade. E responde exatamente sim, não. That's it. E aí eu acho que tu vai ter uma boa... E outra coisa, tenta não ficar nervosa, porque na verdade tu não tá fazendo nada de errado. Antes de sair do avião, uma coisa, pensa tipo assim, eu não tô fazendo nada de errado. Tudo que eu tenho tá tudo certo, tudo correto, eu tenho meu dinheiro, tu tem a melhor intenção do mundo. Então, entra, linda, pronto, e responde exatamente o que o oficial te perguntar. Exatamente. É isso aí, não é um bicho de 7 cabeças, você vai vir, vai curtir sua viagem e não vai ter problemas. Você nos encontra no Facebook, Instagram, Snapchat, sempre como Pra Ver em Londres, é muito fácil nos achar.
Só deixar sua dúvida que a gente vai gravar outras entrevistas com a Francine, vamos fazer mais posts no blog sobre o assunto, porque ele rende muito, né? São muitas dúvidas, são muitas formas de chegar aqui à Inglaterra, ao Reino Unido, e a gente quer que você venha preparado, não tenha problemas na imigração e deixe o medo de lado, porque a imigração não é um bicho de sete... Não, claro que não. Tem que fazer o melhor do teu investimento. Essa é a verdade. É isso aí. E a gente está aqui para isso. Francine, muito obrigada pela conversa, foi excelente esclarecer todas essas dúvidas. Tenho certeza que o pessoal vai se sentir muito mais à vontade para vir para Londres, seja a turismo ou para morar, depois de entender um pouquinho melhor sobre as regras de imigração que a Francine falou aqui hoje. Mas a gente continua à disposição para falar sobre o assunto. Se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos sobre o tema. A gente já está aqui conversando, planejando as próximas entrevistas que a gente vai fazer. E também no blog a gente vai contar mais sobre o assunto. Enfim, estaremos sempre à disposição. Então não deixa de curtir, de se inscrever no canal, para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente fizer nos próximos meses sobre o assunto. E também sobre outros passeios que a gente faz aqui em Londres. E acessa o blog, dá uma olhada nas outras dicas. Se tiver qualquer dúvida, manda e-mail. O e-mail também está aqui na tela para vocês. Manda e-mails, deixa comentário em qualquer rede social, que vai ser um prazer responder suas dúvidas, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô aqui na London Bridge, que é a primeira ponte de Londres, e é de onde sai o tour A Rota da Cerveja Artesanal em Londres. A gente vai passar por 5 pubs nesse roteiro. O primeiro deles está logo ali. Vai andar de caiaque pelo Regent's Canal, que é um canalzinho bem legal que liga várias regiões muito bonitas da cidade. Por exemplo, a gente vai ser aqui de trás do Regent's Park, do ladinho do zoológico, e vai passear por ali, não sei exatamente aonde ainda. Depois a gente mostra melhor. Vamos com a gente.